Olá, toda semana no Câmara Livre a gente se vale da nossa missão pública de falar sobre o que a gente chama de comunidade. Todos somos atores sociais, cada qual com seu projeto pessoal, coletivo, da nossa participação na aldeia onde a gente mora. E a nossa missão pública aqui também é, através dos nossos convidados, entrar na sua sala, pedir licença para falar sobre trajetórias de vida. E, quem sabe, através disso, oferecer a você uma forma também de pensar como está o seu projeto de vida neste momento, nesta maravilhosa função da vida. Ana Carla, obrigado por ter vindo aqui com a gente fazer essa renovação dessas trajetórias. É sempre um prazer estar aqui, de tempos em tempos, né, para a gente dar um retorno para a sociedade da nossa prestação de serviço, né, porque afinal de contas o juiz é um funcionário público, é um prestador de serviços que está aqui para atender a sociedade. Onde está em você a Ana Carla que vinha na casa dos avós em Agudos fazer bolinho de terra na rua? Como é que essa memória afetiva está dentro de você nesta fase? Essas memórias, elas estão sempre, né, vivas, porque fazem parte da minha formação, do gosto, da convivência familiar. Agora estou em outra fase, já com a minha mãe bem idosa, né, e com as filhas criadas. Então, a gente tem que, às vezes, reavivar as memórias dessa criança interior para levar tudo com mais leveza, né? Para não deixar a nossa essência se dissipar e continuar. Que agora eu estou mais próxima dos 60 do que mais perto daquela menina de 10, né? Então, mas ela tem que estar presente sempre para a gente conseguir encarar a vida, né, de uma maneira leve e responsável. Eu vi uma propaganda recente que eu achei muito bonita sobre o Dia das Mães e ela tinha simbolicamente em 30 segundos um elo de que, às vezes parece óbvio, né, de que os filhos vão ter que aprender a andar com a mão das mães, dos pais, e depois entregar a fase final tendo que eles, simbolicamente, dar a mão para aqueles que os acolheram, ajudar a caminhar, não levar o tombo no dia a dia, fazer o ciclo de passagem. Como é que isso está dentro da Ana Carla, mãe das moças que eram meninas a última vez que a gente conheceu, e dessa fase que você está agora? É bem complexo, né? Essa mudança da postura e do relacionamento filho-pais, né? Realmente, como você falou, eu me lembro desse comercial, dessa propaganda, a gente assume o papel deles de quando eles cuidaram da gente, né? Então, nessa fase, minha mãe, né, pós-80, ela precisa muito mais de mim e dos meus irmãos, né, um apoio mesmo, não só um apoio emocional, mas um apoio de presença e de administração das coisas, muito maior do que ela tinha 10 anos atrás. Mas eu vejo isso com muita naturalidade, porque é um dever, muito mais que um dever moral e social hoje em dia, é um dever legal. Né? O Estatuto do Idoso, ele obriga que os filhos cuidem dos seus idosos, né? Sob pena de responsabilização criminal, né? Então, a gente pensa em quem não quer fazer ou não pode, como que deve ser esse relacionamento, como deve ser difícil, né? Essa fase da vida. Né? Para nós, graças a Deus, não é, porque durante toda a vida, os pais foram presentes, nos deram suporte e amor e tudo dentro das limitações que a vida
nos trouxe, mas deram, né? E agora eles recebem de volta essa contrapartida, né? É bonito ver esse ciclo, né? É muito bacana. Quando a gente consegue cumprir as nossas missões, Sim, né? sim. É. Que a vara da família, já pegando os recortes aqui, ela acaba sendo um desaguadouro, infelizmente, por várias razões, de muita gente que não consegue manter essa missão. Sim, bastante. Nós temos de tudo, tínhamos, né? Que agora eu estou fora lá da vara de família, mas os conflitos familiares, eles são das mais diversas causas, né? E o interessante, né, peculiar da vara de família é que todos eles envolvem sentimentos, né? Então, quando você vê uma ação de uma mãe ou pai idoso requerendo pensão alimentícia para os filhos, você para e pensa, nossa, mas por que chegou nesse ponto, né? Aí, em audiência, que é onde a gente acaba apurando os verdadeiros motivos das coisas, se descobre briga entre irmãos, um que quer fazer prevalecer sua vontade em detrimento da vontade dos outros. Sempre tem alguém um pouco mais folgado, né? E aí vem os conflitos. Às vezes é um pai, uma mãe que não criou esse filho, né? É um pai, uma mãe que, como a gente falava antigamente, né, deu para alguém criar, né? Hoje em dia essa expressão tá fora de uso. Então, não cria vínculo, Nelson. E se você não tem vínculo, você não cuida. Aí já fazendo recortes, né, de lá de trás da mãe, já para a magistrada do lado de cá, a gente falava sobre como o tempo acaba mostrando para a gente, às vezes, algumas realidades que a gente se surpreende, às vezes, pelo lado negativo. Eu me refiro, a gente acaba de passar por um processo sanitário de pandemia, onde todo mundo, em algum grau aqui, né, sabe do lado de lá, que nos ouve e nos assiste, que você ficou recluso dentro de casa por várias razões. Mas você comentava de uma questão que, ao invés disso despertar empatia, acaba exacerbando em muitos o individualismo. Sim. É a impressão que eu tenho, né? Isso é uma impressão mesmo, pessoal. Isso apareceu lá na Vara da Família em alguma Apareceu, dose. sim. Analisando os casos que eu cheguei a essa conclusão, né? Até mesmo na vivência, no dia a dia, no trânsito, as pessoas ficaram muito intolerantes. Então, a minha conclusão foi de que se exacerbou um individualismo, as pessoas agora com o trabalho em home office estão desprezando os vínculos sociais, a convivência social, e o viver em comunidade deixou de ser o que sempre foi, né, na história da humanidade, entende? O ser humano é um ser social, ele precisa de outras pessoas para fazer crescer e aflorar nele sentimentos e comportamentos de convivência em grupo. Então, se a pessoa, o jovem adulto, ou até mesmo o adulto maduro, fica fechado em si mesmo e dentro da sua caverna, vamos dizer, né, da sua casa, ele não desenvolve essas habilidades. E depois nós temos pessoas que não estão dispostas a fazerem concessões. Ninguém mais faz concessão em favor do outro, da família, de um filho, de um irmão, de nada. Então, isso na vara da família foi ficando muito evidente, nas separações, nos inventários, então, que aí não tem mais o vínculo, né, do pai, da mãe, que mantinha aquele núcleo próximo, aí os irmãos falta, né? Deixar um ringue lá, usam mesmo. Meu Deus, complicado. Emocionalmente. Eu guardei uma frase aqui entre todas dessas nossas fases, eu digo, né, da questão pública aqui, da nossa missão, que para mim ficou latente.
a ideia de ir lá na vara da família durante muito tempo, ter infelizmente uma repetição do você não me serve mais. Exato, exatamente. E isso continua, mais ainda, mais ainda. Então, os relacionamentos, né, ficaram muito fluidos, muito fluidos. E com isso, você não me faz mais feliz, você não faz mais o que eu esperava que você fizesse, você não tem mais a posição social que você tinha, e agora eu estou em outra, entende? E aí aquele núcleo se desfaz e acabou. O que eu procuro falar com essa frase, não é que você tem que ficar num casamento infeliz, não é isso. Sim. Ninguém merece viver infeliz. Sim. Só que nós tínhamos como um lema, assim, quando você resolve fazer uma vida com outra pessoa, de unir esforços para os dois alcançarem uma felicidade juntos, né? E ter um projeto de vida. E esse projeto de vida geralmente é o filho, a criação dos filhos, né? Quer maior projeto e mais gratificante do que você criar os filhos e quando eles chegam numa idade você falar, olha, deu certo o meu projeto, né? É muito gratificante. Então, hoje não. Hoje, como há esse movimento social de introjeção, né? Não é nem introspecção, é uma introjeção, as pessoas não estão dispostas mais. Olha, o nosso projeto está indo bem, mas agora eu estou tendo que colocar aqui muita energia, muito dinheiro, você está desempregada ou desempregado, eu acho que eu não vou ficar te bancando, que eu odeio essa... Nossa, eu não suporto quando alguém fala isso. Como se as parcerias de vida fossem nesse nível. Não é assim, né? A vida é feita de altos e baixos e as pessoas não têm mais estrutura para enfrentar isso. Tocar em duas questões antagônicas do ponto de vista da nossa missão de viver que valem a pena para a gente trabalhar essa questão da reflexão, que é a nossa função pública, que eu digo viver em comunidade. Jovens, realidade que você acaba de completar o ciclo de 20 anos na vara da Fazenda Pública. Da família. Desculpa, vara da família. Depois da pública a gente fala. É. Da vara da família. Há uma impressão leiga aqui para você comentar com a gente, atualizar, só para demarcar o tempo 2025, de que uma parte dessas demandas que foram lá, que passaram durante todo o tempo para você, infelizmente ainda, vem na esteira de jovens que podem não ter entendido, por várias razões, que eles têm que ter responsabilidades, que eles precisam entender que o pai não é provedor de responsabilidades. Os pais. Ou se esse sentido está fora da realidade, por favor, me corrija. Não, continua e pior. Né? Nós estamos aí com uma geração de jovens. Bom, primeiro que a maturidade do jovem foi adiada, né? Isso é um fenômeno também sociológico. Da nossa geração, nós éramos plenamente maduros com 22, 23 anos. Porque fomos trazidos por várias circunstâncias a assumir algumas missões antes. Exatamente, né? Os nossos pais, que eram da geração Baby Boomer, que tiveram que amadurecer mais cedo ainda que nós já amadurecemos com uns 22, 23, a gente estava pleno para casar, para ter a sua profissão séria e tal, formando na faculdade e tal. Hoje, o jovem não está maduro. Com 22 anos, ele é um adolescente. Ele só quer saber de festa, né? Curtição, a faculdade, adia ao máximo a conclusão dessa etapa. Né? Postergando. E o pai e a mãe são os responsáveis por isso. Nós somos das gerações mais benevolentes. Não é? Nós, em algum grau. A gente fala, não, coitado do meu filho, não, eu posso proporcionar para ele um conforto a mais,
Para que vai sair de casa? Não é? Então a gente acabou colaborando para os jovens terem a sua maturidade adiada para uns 26, 27, que é o que eu noto hoje, né? O jovem com 26 anos, ele ainda não se acha preparado para assumir, por exemplo, uma família, um trabalho com responsabilidade, pagar as próprias contas. Isso eu acho o essencial, né? Sim. O jovem trabalhar e pagar as próprias contas e não o dinheiro dele é só para ele, porque mora na casa do pai e da mãe, tem comida, roupa lavada, empregada doméstica, internet, tudo pago pelos pais. Então a grana do jovem é para pôr gasolina no carro quando põe e curtir. Aí ficou o melhor pensionato do mundo. Aí é o hotel dos sonhos, né? Então eu vejo isso, falo com bom humor, Sim. mas é preocupante, porque para a sociedade isso não é bom. No outro ponto, por isso que eu escolhi o jovem para esse nosso recorte aqui, os idosos. A gente falava lá em 2013, em uma das nossas conversas aqui, né, que faz parte da nossa missão pública, documento, de que idosos estavam sendo subjugados por filhos por questão de exploração econômica no dia a dia. Eu fiquei estarrecido à época e guardei, comentei contigo, de gente que ia na vara da família para querer tirar proveito da falta, às vezes, da cognição, né, da fase Sim. natural da velhice dos seus pais. Sim. E se isso agora em 2025, se ainda tem uma parte disso lá? Tem e pior. Tem sim. O idoso que vem, né, dessas gerações mais velhas, nossos pais hoje, né, que trabalharam, contribuíram para a Previdência, têm a sua aposentadoria, eles têm sido vítimas, né, de muitas atitudes dos filhos, cuidadores, até netos, de obter empréstimos bancários, né? Então, são consignados nos benefícios do INSS que comprometem a renda desse idoso, né? E atualmente, o que eu tenho visto quando trabalhei no colégio recursal nas turmas cíveis, são pedidos de anulação de empréstimos bancários feito por parentes. Só que hoje em dia, os bancos digitais, eles exigem o reconhecimento facial, a assinatura, né? Como uma forma de assinatura daquele contrato feito virtualmente. E o parente coloca o rostinho do idoso. Coloca o rostinho do idoso. O idoso não sabe nem o que está acontecendo, Nelson. É uma judiação, sabe? Geralmente, quando fica muito evidente essa incapacidade do idoso de ter feito aquele contrato, esses contratos são anulados. Mas muitas vezes não são. E ele tem que pagar aquilo pelo que ele não usufruiu, porque foi algum parente que obteve a vantagem. Uma questão mais filosófica e sociológica, talvez, de 20 anos da vara da família. Numa sociedade tão fluida, né, líquida como a gente está discutindo hoje, com a tecnologia, com todas as suas vantagens, mas também a exacerbação do individualismo, que fator, como magistrada dessa trajetória importantíssima para você refletir conosco, tem a ideia de inteligência emocional, aquela capacidade da gente, sem ou não empatia, de quando está lá na vara da fazenda, eu me refiro tanto às partes quanto também ao advogado. Que peso tem esse perfil? Porque é um profissional que vai mediar isso antes de chegar lá. As partes estão emocionalmente pouco inteligentes. Justamente por causa desse individualismo exagerado, ninguém mais quer fazer concessões em favor de ninguém. E aí, quando as coisas acabam, os relacionamentos acabam, a parte racional fica assim bem abafada. E aí começam os revanchismos, as vinganças, o uso do filho
como uma forma de pressionar um ou outro, né? As violências, elas vêm à tona. E eu reputo tudo isso a essa falta de inteligência emocional, tá? O advogado profissional da advocacia tem desempenhado satisfatoriamente a sua missão, né? Eu sempre fui uma entusiasta da conciliação, mas eu vejo que muitas vezes os advogados não trabalham muito isso numa fase pré-ajuizamento do processo, né? Justamente porque, até entendo porque a parte que vai entrar num processo de divórcio, ela contrata o seu advogado. E a outra parte também. Ela vê com desconfiança o advogado que quer dialogar com a parte contrária. Vê com desconfiança. Tem um problema originário, então, aí. Por quê? Mas o que você tanto quer conversar com a outra parte? Ele começa a suspeitar, inclusive, que o advogado dele está se vendendo para outra parte para obter alguma vantagem e prejudicar o próprio cliente. E muitas vezes o advogado fica nessa situação difícil e prefere ser leal ao cliente e deixar a conciliação para a neutralidade do juiz. Entende? Porque o juiz realmente, o conciliador, né? Até como estratégia de preservação profissional dele, Exato. Felizmente vão para lá, mesmo que ele tenha enxergado aí a necessidade de... Muitas vezes tem casos que chegam até nós, porque eu tenho muito contato com a OAB, com muitos advogados, e muitos deles me confidenciavam: olha, doutor, eu tentei convencer meu cliente, mas ele não quer transacionar. Ele não quer, ele quer prejudicar, ele quer se vingar, ele quer tudo. O próprio advogado muitas vezes fala isso. Eu tento dissuadi-lo dessa ideia, mas para mim sozinho está difícil, porque ele passa a desconfiar de mim. Veja bem, que situação do profissional. E comentei com isso também, né, com a ideia das pessoas refletirem que, se infelizmente tiverem que ir ao judiciário, neste caso da família, por exemplo, para algum litígio, de que peso tentam diante de um profissional que, com muita experiência pela própria natureza do tempo, do perfil do profissional, o advogado mais sensato, que tem essa noção, né, de comportamental mesmo, do que só o domínio do direito. Porque se ele for muito bélico... Não. O que a gente percebe nesses anos todos é que existem perfis, né, de personalidade do profissional que ele se ajusta melhor em determinada área do direito. Não adianta um advogado muito combativo, litigioso, beligerante, ir para a vara da família. Entende? Porque os ânimos vão se alterar. Em vez de criar um ambiente durante o processo de pacificação do conflito, porque esse conflito envolve sentimentos, não é só dinheiro, envolve filhos. Tem que haver uma preservação dos laços afetivos e sociais para a criação desse filho. Esse casal não pode virar inimigo, né? Então, tudo isso num processo de família, o juiz tenta preservar, né? Marcando várias audiências de conciliação, mediação, diálogos, né? Para quê? Para que haja um resgate de um respeito, se ele foi quebrado, ou que ele seja preservado. Não é como uma relação de comércio, que eu briguei com você lá no nosso comércio, é uma dissolução de sociedade e eu nunca mais vou ver você, né? Não, na família não é assim. Na família isso continua. Essa criança vai casar, vai fazer primeira comunhão, vai ter filhos. Então esse casal vai ter que conviver. A gente falou do perfil do profissional, né? E da questão das partes. Como a juíza Ana Carla vê, depois dessa trajetória agora, dessa fantástica experiência, certamente humana do dia a dia, do fator, é um aprendizado de tempo, lógico também, mas é muito pessoal,
do fator humano de, na hora da mesa, lá da audiência, ter que ponderar o tempo todo entre, poxa, aqui eu vou segurar um pouco, porque esses não têm, você já tem a percepção natural, né, de bagagem, de que aqui não vai dar, que esse aqui é muito bravo, essa aqui tá querendo vingar do outro, poxa, esses dois aqui, estou sentindo nos olhinhos deles e que eles estão aqui, mas porque ficou uma fagulha para trás lá, tipo, é um relacionamento que infelizmente não deveria ter ido para o divórcio. Isso é uma questão fantástica, eu imagino que você sente no dia a dia. O que eu estou te perguntando é como você, ao longo do tempo, foi ponderando, né? Que é uma receita diária ali, essa percepção como humano e a juíza. Na hora de intervir calma, segura. A vara da família, ela é realmente, do direito, a mais sentimental, né? A que mais envolve sentimentos e direito. Sim. Né? Não os meus sentimentos, claro, né? Os deles. Mas exige do julgador, do magistrado, uma postura mais sensível ao que as partes estão trazendo para nós e o que é realmente o problema que a gente costuma identificar e falar, o problema subjacente. Qual que é o problema de base? Nós estamos vendo as fagulhas sendo, né, as brigas e tal, mas qual é o problema que eles estão escondendo aqui? Por que não está trazendo isso? Então, com o estudo social, estudo psicológico, aplicado por psicóloga e pelas assistentes sociais, muitas vezes a gente consegue trazer isso, sabe? E nas audiências também se fala, né? Muitas vezes o problema vem, porque hoje em dia o divórcio ele não exige mais que seja trazido a causa do divórcio para discussão, né? Ninguém mais quer discutir culpa e nem precisa. Pode ser uma vontade unilateral? Pode, é uma vontade unilateral, eu não preciso justificar para ninguém por quê, né? Mas no processo isso vem à tona. Nas conversas, uma infidelidade, envolvimento com drogas, muito comum hoje em dia. Pouca afeição ao trabalho, né? Também é um problema sério. Então, relaxo no cuidado, na participação dos serviços da casa. Enfim, os motivos são os mais variados possíveis. E a gente, como juiz de família, vai desenvolvendo esse feeling durante o exercício, né? A gente tem que ter uma bagagem de vida, tem que ter uma certa noção do que é a vida do cidadão comum, né? Como que são os conflitos familiares em uma casa, por exemplo, em que todos vivem no mesmo cômodo, né? A gente precisa trazer isso. Não adianta querer julgar um processo em que os conflitos familiares são porque o casal vive em 2 cômodos, cuidando de uma idosa, e ainda vem os filhos do primeiro casamento no final de semana, e eles têm mais 2, com a nossa realidade social. Você está comentando um ponto que te fala para outras ciências aqui do dia a dia. A gente fez uma matéria recente aqui na TV, atualizando dados do programa Minha Casa Minha Vida, sobre moradia popular. E foi impressionante o percentual de coabitação. Pois é. De filhos que estão com os pais, pela natureza que a gente falou aqui de cuidar, né, na fase final, mas que também tiveram que pegar os filhos que vieram, que os casamentos acabaram. Com netinhos pequenos de uma casa de 2, que estava vazia pelos ciclos da vida, acabaram, tem 7 hoje. Pois é isso. Então o juiz, o conciliador, ele tem que ter essa percepção de tentar entender de onde vem essa família, qual é o perfil sociológico dela, né? E com isso o estudo social traz, né? Para a gente não ficar expondo as partes numa audiência de uma maneira ruim, que pode envergonhar, que pode trazer uma certa, um constrangimento, né? A gente não quer isso, ninguém está lá para ser exposto indevidamente, né?
Muito legal. Por isso que, enfim, eu gosto muito do direito, embora não tenha feito ao longo do tempo. A profissão exigiu estudar, e eu me lembro de uma outra citação que eu estou trazendo aqui, da nossa conversa lá atrás, e me faz tudo sentido hoje, no tempo, isso é a beleza do aprendizado da vida, e fala, todo mundo devia, em algum grau, ter alguma noção de direito, estudar dentro de casa. E isso está mais forte que nunca, viu, Nelson? Porque a moçada precisava ter noções de cidadania, noções de direitos individuais, direitos fundamentais, deveres, né? Deveres também é uma coisa que às vezes as pessoas deixam de lado, porque é difícil, né, a gente abraçar obrigações, né? E então eu sou uma defensora que no ensino médio deveria ter, sabe? É muito bacana isso. Ana, 20 anos depois desta experiência fantástica de lidar com as questões familiares, a essência da formação do núcleo social, né, e da vida comunitária nossa, a tua trajetória profissional lhe traz uma outra missão. Porque isso é recentíssimo, como está os seus próprios sentimentos? Fala, poxa, agora eu vou para a 5ª turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal para demandas de até 60 salários mínimos. É outra natureza. Mudou mesmo, mudou da água para o vinho. Porque agora a minha jurisdição, né, a minha atuação profissional é analisar recursos, né? Então, imaginemos aqui o juizado especial, né, que as pessoas conhecem muito, mais conhecido como juizado de pequenas causas, né, que são as causas de até 60 salários mínimos. E agora eu analiso só o recurso. O juiz já deu a sentença, alguma das partes não gostou e recorre. Sim. Aí chega lá para nós, a turma, que é composta por 3 magistrados, um é o relator, que é o que analisa o recurso e profere o voto. E os outros 2 reanalisam aquele mesmo recurso e dizem se concordam ou não com o voto do relator. Então, é uma área completamente diferente para mim, a Fazenda Pública, essa matéria que envolve direitos de servidores públicos, infrações de trânsito, anulação de multa, danos cujo responsável é o poder público, né? Que mais que eu falei? Eu vou comentar com você sobre isso, que o Estado, pegando uma questão maior, talvez, o Estado brasileiro, né? O Estado em todas as suas instâncias, ele acaba por várias razões, até da questão do ofício de ter que exercer o servidor público do Estado, me refiro a ter que entrar com as medidas para fazer, ele acaba, às vezes, sendo muito protelatório. Se isso, de certa forma, acaba aparecendo lá em alguma dose para você. Não, isso não. Ou não é esse efeito? O Estado, o município, ele é duro de pagar. Tá. Ele é difícil de pagar. Mas como a gente, no juizado especial, como regra, o Estado paga através da requisição de pequeno valor. Sim. Né? Tá. Mesmo o Estado tem 2 meses para pagar, né, depois de requisitado o valor. Entendeu? Agora, os precatórios, aí já é outra conversa também. É bem demorado. Tem uma fila lá. Agora, no andamento do processo, não tem havido atraso por causa do Estado ou dos municípios. Então, pegar uma outra fatia. A gente usa muito no linguajar do dia a dia, que é a chamada tese dos penduricalhos. O servidor fez concurso lá no órgão X, prestou o concurso dele, aí tem o salário base, aí começa a aparecer a gratificação, o abono. Quando ele vai para lá, se essa demanda aparece bastante no colégio recursal. Muito. A grande maioria dos recursos é referente a esses acréscimos, né, do salário do servidor público. E ele aparece em todas as esferas, seja municipal, seja estadual, seja no profissional da saúde, ou no profissional da segurança, ou no magistério.
E isso abarrota o andamento dos processos, né? E os recursos, porque é uma avalanche de recursos, principalmente do Estado, que o Estado cria algumas bonificações e gratificações e abonos e tarará, e depois não quer incorporar essas gratificações que têm natureza salarial, remuneratória, não é indenizatória. Ele não quer incorporar aquilo no salário base. Por quê? Porque senão aquilo acaba entrando na base de cálculo de quinquênio, de 13º, de licença-prêmio, enfim. E ele quer continuar pagando esses benefícios com base apenas no salário base. Então, resumindo muito grossamente, Claro. esse a grande demanda. E tem efeito para aposentadoria. Quando o funcionário tem paridade, né, aí é pior, né? Porque o Estado não quer que incorpore na aposentadoria. Outra questão mais estrutural, talvez orgânica, é se nessa etapa, nessas demandas todas, se está funcionando bem, a sua impressão inicial, sobre as chamadas súmulas vinculantes, porque devem ter muitas causas repetitivas, lógico, cada um com sua peculiaridade, mas se o Instituto das Súmulas Vinculantes acabam ajudando... Nessa área, sim, ajuda muito, porque tem algumas decisões já do Supremo que, por exemplo, na questão dos remédios, dos medicamentos, começou a haver um abuso por tratamentos alternativos sem comprovação científica da eficácia, né? E que se queria que o poder público pagasse. Com as súmulas vinculantes do Supremo, nesse sentido, limitou-se o que está nas listas do SUS, né? Disciplinou. Então é isso e acabou. Tem medicamentos ali altamente caros, mas que o SUS incorporou à sua lista, e há uma outra lista que se chama RENAME, a sigla, que ela inclui tratamentos, né? Ou equipamentos que facilitam a recuperação de pessoas doentes e tudo mais. Então isso trouxe vamos dizer, uma homogeneidade a esses procedimentos, mas acaba deixando o julgador, muitas vezes, em um conflito de consciência que é doloroso. Por exemplo, Sim. Um caso de uma criança que precisava do Venvance. Precisava. E o menino se adaptou muito bem com o Venvance, e foi um julgamento que eu participei agora no meio do mês, não era eu a relatora, mas o relator, ele praticamente pediu desculpas ao advogado por estar preso na lista, entendeu? Porque o Venvance não está na lista do SUS. Tem outros, sim. Mas não esse. Aí a gente fala dessas outras nuances quando a gente chama do Estado, né? Quando ele se atualiza ou não se atualiza. A gente fica mesmo realmente nessas questões, né? Mais que envolvem o desenvolvimento de um jovem com TDAH, né? Então é complicado. Com essas cargas todas emocionais, né? Frutos das profissões que a gente escolheu, eu costumo dizer ali que quando eu volto para catarse em casa, eu pego o meu violão lá. Eu estou me referindo a isso porque quando a gente conversou com a Carla lá atrás, ela contou que ela tinha feito o violão erudito, mas acabou por várias razões não exercendo. Isso. Mais recentemente, você gosta de música também, e você ainda canta? Canto. Canto sim, e estou retomando o estudo do violão. Que bom. Estou retomando. E é bom para a gente dar uma espairecida, né? Ainda estou na fase pesada, que é recuperar a mobilidade da mão. Doutora, mas é muito bom. Ana Carla, muito obrigado por ter feito esses recortes conosco aqui.
luz, lógico, nesta trajetória que já se iniciou. Muito obrigada. E obrigado por recortar conosco. Imagina, estou sempre à disposição, agradeço muito a lembrança de mim. No Câmara Livre, a gente toda semana fala sobre essas trajetórias de vida e, como a gente disse no início, a nossa missão pública acaba sendo parecida com a sua. Como ator social, a gente agradece ter entrado na sua sala para conversar sobre essas trajetórias e, quiçá, que você tenha com isso, com o nosso bate-papo, tenha tido uma oportunidade de falar sobre os seus projetos de vida. Até o nosso próximo encontro.